Bom, vamos dar início aqui à nossa aulinha, né? Mas essa daqui vai ser de forma assíncrona, né? Então, infelizmente não vou ter vocês para fazerem as perguntas aqui, mas como eu disse, pode me procurar que eu tiro qualquer dúvida que ficar sobre essas questões que eu vou fazer agora, tá ok? Bom, vamos fazer essa daqui, né? Que é a questão número 107 do SAIS 2025. Primeiro SAIS 2025. Vamos lá. Primeiro sempre a gente vai no comando, né? Então, ele quer a massa aproximada de cloreto de cálcio produzida em grama, seja de, então, será de, então ele quer exatamente a massa de cloreto de cálcio, né? Sem a gente, só para dar uma relembrada, né? Cloreto, né? Porque tem cloro, né? E de cálcio tem cálcio, então quando a gente vê um nome desse tipo, a gente tem já que assimilar, né, como sendo de um sal, né? Cloreto de cálcio, né, que é CaCl2, né? É esse cloreto de cálcio. Então, vamos lá, questão. Determinadas pastilhas mastigáveis que contêm 500 mg de carbonato de cálcio, 500 mg, né, 0,5 gramas. Então, tudo que a gente vai vendo, né, a gente tem que ir colocando, né, como nossos dados, né, para a gente se guiar a partir disso, a gente não esquecer. Então é bom sempre anotar aqui, né, a massa de uma pastilha mastigável dessa tem meio grama de carbonato de cálcio como princípio ativo, né? Eles são utilizados para neutralizar o ácido estomacal, que é o HCl, né? O ácido estomacal, aliviando desconfortos causados pelo excesso de acidez. Então é um antiácido, né? A reação entre o sal e o ácido mencionado é dada a seguir. Bom, a gente sabe, né, que não se coloca, né, no nosso corpo ácidos ou bases fortes. Então, por isso que quando a gente está com essa acidez estomacal, a gente dá preferência, né, para a utilização de sais, né, como leite de magnésia, por exemplo. Ele preferiu usar aqui o carbonato de cálcio em uma dose pequena, né? Então, ele dá aqui a reação, né, do carbonato de cálcio com o HCl para formar CO2, água e o nosso sal, né? Então, ele diz aqui, né, a fim de aliviar os desconfortos, uma pessoa ingeriu duas dessas pastilhas mastigáveis depois de algum tempo. Então é bom também a gente frisar duas dessas pastilhas, né? São duas. A gente sempre tem que frisar as coisas importantes. Depois de algum tempo, ela sentiu uma melhora. Considere que o rendimento da reação é 40%, então é importante também a gente colocar aqui, né, 40%. E a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas e do cloreto de cálcio 111 gramas por mol. Beleza, então aqui a gente vai fazer várias regras de 3, né? Eu vou fazer mais do que eu faria na prova, mas é para vocês entenderem melhor esse conteúdo. Bom, ele quer a massa de cloreto de cálcio produzido em grama, né? Então, primeiramente, né, a gente vai ver primeiro a relação que existe, se isso aqui está balanceado, se não está, né? Primeiramente a gente vê isso, porque a questão do Enem pode às vezes trazer uma estrutura dessa aqui desbalanceada, e a gente vai lá, utiliza como se estivesse balanceado, e a gente se perde na equação. Então a gente vê se está balanceado. Tem um cálcio aqui, tem um cálcio aqui. CO3, então tem 3 oxigênio, então tem 2 aqui e 1 aqui. Tá ok. 2HCl, 2Cl tá aqui e 2H estão aqui. Então tá bem balanceada essa equação, né? Não tem para onde correr não. Então
1 carbonato de cálcio para 1 CaCl2, que é cloreto de cálcio. Então, vamos para a regra de 3, né? A gente coloca 1 mol de carbonato de cálcio, como ele diz aqui, tem 100 gramas. Então, se tem 100 gramas, então 1 grama, por que eu coloquei esse 1 grama, né? Porque é exatamente duas pastilhas que tem a pastilha, né? Cada uma tem meio grama, né? Que é 2 vezes 0,5 gramas de carbonato de cálcio, né? Então, por isso eu coloquei esse 1 grama. Então, 1 grama tem X, né? Como é 100 gramas aqui e 1 aqui, né? Isso aqui tá dividindo por 100, né? Aqui é só pegar isso aqui e dividir por 100 também. Então, vai ficar X igual a 0,01 mol de carbonato de cálcio. Beleza. Então, ele só utiliza 0,01 mol de carbonato de cálcio. Como a regra aqui é 1 para 1, né? Como eu estava falando, 1 carbonato de cálcio para 1 CaCl2, vai ficar 1 mol de carbonato de cálcio, tá para 1 mol de carbonato de cloreto de cálcio. Então, 0,01 mol de carbonato de cálcio tá para Y. Esse Y, né, como é 1 para 1, é também 0,01 mol de carbonato de cloreto de cálcio. Como 1 mol de cloreto de cálcio tem 111 gramas, 0,01 mol de cloreto de cálcio, que é o que a gente vai ter, né? É Z, né? Então, esse Zzinho aqui, a gente achou que tem 1,11 mol de carbonato ou de cloreto de cálcio. Aí, né, sempre é bom, né? Ao final, como tem um rendimento aqui de 40%, você pode colocar em qualquer parte desse processo, tá? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui. Mas eu prefiro sempre colocar ao final, né? Mas sempre lembrem, né, de colocar, porque senão vai errar a questão. Eu coloco sempre ao final da questão. Então, com um rendimento de 40%, o que faria, né? 1,11 gramas vai fazer 40% disso. E 40% disso é mais ou menos 0,444 gramas de cloreto de cálcio. Então tá bem aqui, letra B. Beleza? Então, como eu disse, qualquer dúvida que vocês venham a ter acerca dessa questão, vocês podem me perguntar também, tá? Isso aqui a gente fez. Isso aqui também nós fizemos. Agora essa 132 não fizemos e eu vou fazer agora. Bom, sempre, né, como eu costumo sempre dizer, sempre a gente começa do final. Os efeitos nocivos desse vazamento ocorrem porque o gás... Então vamos ver o que é esse gás aqui que ele quer, né? Por que é nocivo. Aí diz aqui, ao menos 42 funcionários de um frigorífero foram levados ao hospital de Marabá, no sudeste do Pará, após um vazamento de gás amônia. Beleza, mas o que a gente sabe sobre gás amônia, né? Primeiramente, a amônia, né, tem uma leve basicidade, né, por conta do par de elétrons livres, né? Ele tem uma leve basicidade, ele pode doar par de elétrons, né? Então, é uma base de Lewis, né? E, além disso, né, a amônia é extremamente tóxica para o sistema nervoso central. Então, a gente não pode acumular amônia, né? Nós não somos seres amoniotélicos, né? Então, tem amoniotélico, ureotélico, né? E glicotélicos. Nós somos ureotélicos, né? Quando a gente pensa em ter amônia no nosso corpo, nosso metabolismo energético, né, no fígado, ele transforma essa amônia em ureia para ser eliminado na urina, porque é extremamente tóxico para o nosso sistema nervoso central. Se a gente acumular, né, se é tóxico para o sistema nervoso central, se nós acumularmos amônia no nosso corpo, em algum momento vai chegar
no nosso cérebro, né, sistema nervoso central, e afetar vários, causar neurodegenerações de diversos tipos, né, chegando à demência, por exemplo. A amônia é extremamente volátil, né, extremamente volátil. Então, se ela estiver em contato com o ar, logo evapora, né? E como eu disse, como por ter esses pares de elétrons, isso dá polaridade na amônia. Então, se é polar e polar dissolve polar, né? Então, se é polar, vai dissolver em água, né? Que é polar também. Então, beleza. Um pouco sobre a amônia, né? Vamos continuar a questão. Ele disse: esse composto, também conhecido como amoníaco, é um gás sem cor que pode causar irritação em condições normais de temperatura e pressão. Apesar de ser tóxico, ele é utilizado na produção de produtos de limpeza, plástico, tecido, tecidos, entre outros. Então, os efeitos nocivos desse vazamento ocorrem porque o gás reage com óxidos de nitrogênio presentes no ar, formando compostos sólidos que sofrem deposição. Isso é muita viagem, né, gente? É muita viagem, então vamos ver o próximo aqui. Dissolve facilmente água, sim, que é polar, né? Formando uma solução alcalina que pode ser absorvida pelas mucosas, com certeza, né? Como eu disse, né? É uma base de Lewis, né? Então, quando a gente reage com a água, vai formar uma coisa básica, e como é polar, dissolve bem em água. Então, perfeito, vai para as mucosas, né? Que tem as gotículas de água no ar, né? Então entra pelas mucosas e pode ser bem danoso pra gente. Letra B é o gabarito dessa questão. Combustão espontânea nunca, né? Não sofre essa combustão espontânea. Jamais. Combustão, a gente sempre lembra de carbono, né? Carbono, porque é a combustão CO2 e água, né? Apresenta alta densidade? Não tem. Não é alta densidade a amônia, tanto que é um gás, né? A densidade da amônia é NH3, por exemplo, né? O CO2 é mais pesado, o oxigênio é mais pesado, tem mais denso, né? Então não tem elevada densidade não, tá? Possui inércia química, prolongando a exposição dos organismos ao contaminante. Não, e não é um gás inerte, né? Jamais. Enfim. Letra B aí é a que mais é calcada na realidade. Esses outros itens aí bem cabulosos, né? Dificilmente são o gabarito da questão, tá? Coisas bem mais elaboradas, assim, que normalmente a gente não vê no ensino médio e no cursinho. Vamos lá. Agora essa 128, caderno amarelo. Bom, gente, a aula assíncrona, ela tende a ser um pouco mais rápida, né? Então eu acho que não vai ter aquela 1 hora de aula que normalmente tem, né? Então, justamente por não ter as perguntas, né? Não, então eu espero que vocês me procurem caso tenha alguma dúvida mesmo, tá? Diz aqui, na etapa de clarificação, como eu disse, né? Sempre do final. Comando. Na etapa de clarificação, o resíduo formado pode causar problemas ambientais e econômicos significativos, pois forma uma. Beleza? Vamos ver que resíduo é esse que ele está falando. Ele diz que a bauxita é um minério de importância industrial para a obtenção de alumínio metálico. Beleza? E de muitos compostos de alumínio. Mas não é uma espécie mineral propriamente dita, e sim um material heterogêneo. Então, uma mistura heterogênea formado
de uma mistura de hidróxidos de alumínio hidratados contendo impurezas. A rota comercial mais importante para a purificação da bauxita é o processo de Bayer. O diagrama a seguir mostra um esquema simplificado que representa esse processo. Está aqui o processo, né? E a clarificação que ele falou, né? Então, esse resíduo provavelmente é essa lavagem de lama vermelha, né? Lavagem da lama, né? A lama vermelha, esse resíduo. O maior problema ambiental da indústria com relação ao processo Bayer é o descarte do resíduo da bauxita, a lama vermelha, como eu disse. Resíduo sólido rico em óxido de ferro. O efluente, que contém o resíduo gerado na etapa de refinamento, mesmo após a lavagem, ainda é muito alcalino e poderia contaminar a água do sólido. Beleza. Então tá aqui, né, a clarificação que ele quer. Ele diz, na etapa de clarificação, resíduo formado pode causar problemas ambientais e econômicos significativos, pois forma uma... Bom, essa lama vermelha, né, com a lavagem de lama aqui, que é feita, né, com água mais um resíduo sólido, que ele diz, rico em óxido de ferro, né? Então, essa lama vermelha é justamente essa mistura, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui, é uma mistura homogênea, jamais, né? Uma água e um sólido só pode ser uma mistura heterogênea. Então, a gente eliminaria esse item A, né? Solução verdadeira também eliminaria. Solução verdadeira aqui também é eliminada. Então, é uma mistura heterogênea formada de água e essa lama, né? Esse sólido rico em óxido de ferro. Beleza. Ficamos aqui com entre item B e C. Ele diz aqui, ó, mistura heterogênea podendo ocorrer sedimentação das partículas e o assoreamento dos corpos d'água. Sim, né? Com certeza. Porque é uma lama, né? Vou já explicar. Ele diz aqui nessa C, mistura heterogênea com soluto completamente dissolvido na água, afetando o ecossistema do corpo d'água. Não, né? Os óxidos de ferro não tem essa polaridade, né? Então eles não se dissolvem em água. Isso está errado, né? Explicar porque que a item B está certo, né? Ele diz aqui, o que é um assoreamento, né? Então vamos lá para assoreamento. Ele diz que essa bauxita, né, vai fazer um processo de sedimentação, né? Ele diz que a bauxita, esse material heterogêneo aqui, né, vai formar esse hidróxido de alumínio contendo impurezas. Aí vai passar por esse processo todo aqui, né, de Bayer, e pode gerar esse resíduo, né? E ele diz o que é que vai acontecer com esse resíduo. Então eu coloquei esse resíduo bem aqui, né, só para ajudar. Pronto, descartei esse resíduo aqui, por exemplo, qualquer lugar, né? Qualquer lugar, descartei esse resíduo. O que pode acontecer, né? Essa lama. A chuva, né? Isso aqui é chuva. A chuva pode acontecer, lava esse solo, né? Leva junto essas impurezas até o rio. E essas impurezas, né, vão ficar sedimentando, vão se acumular no rio, né? Isso é o processo de assoreamento. Esse é o processo de assoreamento, se acumulando nos rios. E o que acontece com esses rios? Eles aumentam o volume, justamente porque está sendo ocupado por esse sólido, né? Então vai aumentando o volume, causar enchentes, né? Enfim, é extremamente prejudicial para o ecossistema, tá? O assoreamento. Show. Vamos para essa próxima aqui. Essa daqui eu vou demorar um pouquinho mais, né? Uma questãozinha de física. Questão 127 do caderno amarelo. Eu vou demorar um pouco só para explicar uma coisinha ou outra de lançamento
vertical e lançamento oblíquo. Eu não quero ensinar, ter uma aula sobre lançamento vertical e oblíquo, porque enfim, essa não é a intenção, é resolver a questão. Mas eu quero lembrar algumas coisas que eu considero extremamente importantes, que eu acho, né, que eu tenho esse contato diário com os alunos. Eu acho que é onde a galera mais erra questões de lançamento oblíquo, principalmente. Então, vou ler aqui a questão e a gente vai fazendo ela. Ele diz aqui, sempre do começo, sempre do final, quer dizer. Ele diz: o valor de T voo em segundo é mais próximo de. Então ele quer esse T voo que está bem aqui, inclusive. Ele diz aqui: uma tampa de bueiro foi arremessada verticalmente à altura de 2 metros, então verticalmente só, do solo devido a uma explosão. Para analisar as causas do acidente, uma empresa produziu um relatório que contém uma representação gráfica da altura H alcançada pela tampa em função do tempo T, conforme mostrado a seguir, em que T voo é a duração total de permanência do objeto no ar. Considere que a resistência do ar é desprezível, que o módulo da aceleração da gravidade vale G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que 6 é o valor aproximado para a raiz de 40. Ele quer exatamente esse tempo que durou, né? Lembrando que não é um lançamento oblíquo, porque aqui não é o eixo X, né? Aqui é o eixo T de tempo. Então esse eixo é da altura e esse é o eixo do tempo, né? Não confunda. Se aqui fosse X e aqui Y, aí beleza, a altura, né? A altura aqui X, meio que o alcance, aí seria um lançamento oblíquo. Muito cuidado com isso. Então eu deixei aqui alguns pontos importantes, né? Como eu disse, sobre o lançamento horizontal, né? Por exemplo, primeiro, né? A única força que está atuando no corpo é a força peso, né? A força gravitacional, né? Ou no caso, a maioria das pessoas usam força peso. Então é a única força que está atuando no corpo, né? Porque só tem uma aceleração, né? Que seria a aceleração da gravidade, né? Então essas são as únicas forças, né? Essa é a única força, no caso, força peso. E a variação total da altura, né? É interessante a gente falar isso, porque se eu lanço um objeto do solo, lanço na vertical, ele vai alcançar uma altura H e vai voltar, né? Inevitavelmente. Então a variação dessa ida e depois a volta, né? Se eu partir do y igual a 0 e fui para um y igual a h, né, que é a altura, e voltei, a variação da altura é 0, né? Eu não variei a altura, que eu fui, mas eu voltei. A variação é isso, né? Agora, se ele quiser deslocamento, aí é outra coisa. O deslocamento é 2h, né? O deslocamento ele foi para cima até a altura h e voltou menos h, né? Então, beleza. Então, delta y é igual a 0. Essa é a variação total da altura em um tempo, no tempo total. Aí o lançamento oblíquo, né, que não faz parte dessa questão, mas eu queria frisar com vocês agora. O lançamento oblíquo é muito importante que a gente entenda, né, que está aqui em alguns estágios, né. E outra coisa, o lançamento horizontal, né, quando ele está no final, aqui em cima, né, a velocidade aqui é 0, né, e ele sai com a velocidade v0 aqui, né. Beleza. E a gravidade para cá, para baixo. Aqui, né, o que está acontecendo? Tem a gravidade no eixo y, né? Mas o que é mais importante, os eixos x e y são completamente independentes. Não depende, o eixo x não depende do eixo y e o eixo y não depende do eixo x. É como se tivessem forças completamente, como se não, né? São forças completamente diferentes atuando, né?
Então é muito importante que você entenda isso, né? Passou um bicho aqui. Então em X, o que acontece? É um movimento retilíneo e uniforme, né? É um movimento retilíneo uniforme. E em Y é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde reina a aceleração da gravidade. Sempre que é um lançamento oblíquo, né? Mas isso no geral, né? Não estou falando naquelas questões quando tem campo magnético, quando tem campo elétrico, aí é outra coisa, aí é mais também um pouco mais complexo e eu não quero entrar nessa seara, tá? Então as consequências disso daqui, né, de CM-RU e MRU-V, as consequências é que no eixo X a velocidade, né, se está saindo aqui é um V0 e um ângulo de lançamento θ, a velocidade no eixo X é V0 cosseno θ. Então, que é esse cosseno aqui, que é cosseno, e aqui é o seno. Sempre é besta, né? Mas muita gente gosta. Com sono, né? Tá deitado. Cosseno tá deitado. Sem sono é porque tá em pé. Então, enfim. Eu não curto muito isso não, mas tem gente que gosta dessa dica. Então, a velocidade no eixo X, né, é V0x, que é V0 cosseno de θ, que é constante, gente, constante, é sempre constante, porque não existe aceleração no eixo Y, a não ser no eixo X, a não ser que a questão fale, mas essa questão não vai existir para o Enem, muito provavelmente. Então, sempre, né, a fórmula que a gente vai usar é x igual a x0 mais v0 cosseno de θ, né, que é só essa, praticamente só essa função aqui para o eixo X. E outra coisa, lembrando, né? Alcance é saindo de uma altura até a mesma altura do outro lado, né? Então, eu tenho que percorrer esse trajeto, né? Que, por exemplo, se aqui eu tivesse em alguma montanha, né? Como tem questões do Enem falando isso, e ele fosse até o chão, o alcance continuaria sendo esse alcance aqui, tá? Enfim. Vamos lá. Pro eixo Y, né? Já pro eixo Y, como é variável, mas o V0Y é V0 seno de θ. Mas o que é que acontece, né? Como é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai variar a velocidade, né? Então, a equação para o deslocamento, né, para a altura, por exemplo, é outra, né? É y é igual a y0 mais v0 seno de θ vezes o tempo menos 1 meio da aceleração, que é a gravidade, vezes t ao quadrado. E também se utiliza, né, a equação lá de Torricelli, que é v ao quadrado, é v0 ao quadrado, né? Que aqui a gente vai saber que é seno θ, né? V0y ao quadrado menos 1 meio de gt ao quadrado. Lembrando, esse menos aí é porque o referencial de subida é o eixo positivo, né? Comumente adotado, né? Então, por isso que é menos, que a gravidade é negativa, enfim. Beleza, só não quero dar uma aula sobre isso, né? Não é essa a intenção. Quem quiser pode me procurar aí, qualquer coisa. Mas vamos resolver essa questão, né? Existem algumas formas de resolver essa questão. Como ele pede aqui, ele dá uma aproximação de raiz de 40, ele pede aproximado, né? A forma mais fácil de resolver essa questão, né? Por ele não dar o tempo, né? Não dá a velocidade, mas ele dá a gravidade e o deslocamento, né? A altura, que é 2 metros. Se ele dá a altura e a gravidade, a gente consegue achar a velocidade, né, inicial a partir de Torricelli, porque justamente aqui, né, na altura máxima v igual a 0, né, então a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial em y, né, ao quadrado menos 2g vezes a variação, né, de y, que é
que no caso é a altura. Então vai ficar V0 ao quadrado, né? Porque isso aqui é 0. Então bota isso aqui para o outro lado, vai negativo. Então fica menos V0 ao quadrado igual a menos 2 vezes G vezes H. Como o menos vai com menos, né? Então pode ser tudo positivo. Então V0 ao quadrado é igual a 2, que é vezes G, que é 10, vezes a altura, que é 2. Então vai ficar 40. Então V0 é a raiz de 40, que é aproximadamente 6, né? Que ele diz aqui, né? Ele diz 6 como valor aproximado para a raiz de 40. Então, dito isso, né? Achando a velocidade inicial, que é igual a 0, vamos para o segundo ponto, né? Que agora a gente vai usar a variação total, né? O tempo, né? Como eu disse que o tempo total, né? Que é dele ir subir e depois descer, é o tempo total, né? A variação de espaço, né? Variação da altura é 0, né? Então a gente pode colocar na equação, nessa equação aqui, né? Como ΔY igual a 0, que é igual a V0t menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, como a gente tem V0, G, tem V0 e tem G, então a gente já consegue achar t, né? Porque a gente vai fazer assim, né? Fica 0, 0 é igual a 6 vezes o t voo, né? Menos 1 meio de 10, que é G, vezes t ao quadrado, t voo ao quadrado, né? Então, coloca isso aqui para o outro lado, vai negativo, né? Então, menos 6t voo é igual a menos 1 meio vezes 10 vezes t ao quadrado, t voo ao quadrado, né? Então, esse menos vai cortar com menos, né? Que estava ali. E vai ficar tudo positivo. Então, 6t voo é igual a 1 meio de 10 vezes t voo ao quadrado. Posso cortar, né? T voo com 1 ao quadrado, né? Que isso aqui vai para lá dividindo, né? Então, eu posso cortar. Então, fica t voo é igual, isso aqui vai para lá multiplicando, isso aqui vai dividindo. Então, t voo é igual a 12 dividido por 10, que é mais ou menos 1,2, beleza? Eu fiz aqui essa forma aqui de resolver, como daria para resolver como um sistema, mas é meio complexo. Quem quiser que eu explique essa outra forma, pode falar comigo depois, tá ok? Isso aqui eu vou pular, porque não vai dar tempo. Agora vamos para essa de 98, essa 98 aqui do caderno azul. Ele diz aqui, né? Se o genótipo da prole agir em codominância, a pelagem dos filhotes será. Bom, aqui basicamente ele queria que a gente soubesse o que era uma codominância, né? Então, explicando logo o que é isso, essa codominância, é o seguinte: a codominância, né, é quando os dois alelos têm poder de manifestar um fenótipo. Não sei se vocês sabem, isso não é muito bem explicado no cursinho de ensino médio. Mas o que é um alelo dominante e um alelo recessivo, né? Aquele azão e aquele azinho. Basicamente, nossos genes, né? Isso é um gene, né? Isso está dentro do nosso DNA, né? É um gene que vai fazer um fenótipo, né? Então, quando o normal, né, da gente é ter algumas proteínas e algumas enzimas, né? Então, quando a gente passa a não ter algo, né, que é o normal, ou não ter algo que é o normal, né? Por exemplo, né, síndrome de Marfan, não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma doença de Marfan. É uma doença autossômica dominante. Por que é dominante? Se algo é dominante, é porque está fazendo algo, né? Vou explicar melhor agora para vocês. O nosso gene, tem um gene, eu acho que é
FRF3, alguma coisa assim. FRF3, algo do tipo. Ele produz a fibrilina. Então, existe uma alteração que gera a síndrome de Marfan, que vai produzir fibrilina onde não deveria ter, né? Então, vai produzir. Por quê? Porque é dominante. Recessivo, ele deixa de produzir. Então, o que aconteceu, por exemplo, com a cor dos nossos olhos? A cor dos nossos olhos, né, o normal era o quê? Ter bastante pigmentação. Então, o dominante é com pigmentação. Já o recessivo, né, que é, por exemplo, o olho azul, por exemplo, são vários genes, né, da cor do olho, mas eu vou só colocar como se fosse um aqui. Então, a cor do olho azul é porque não produz a proteína que nosso olho normalmente era para produzir. Então, os genes, eles trabalham assim, entendeu? Esses são os alelos. Os alelos produzem proteínas, né? E nós somos proteínas. Então, é basicamente isso. O dominante, ele vai produzir algo. O recessivo, ele deixa de produzir. Então, quando você fala em codominância, é porque ambos os alelos, eles manifestam o fenótipo. Então, nesse caso, para o cachorro, né, a pelagem do cachorro, ele diz que a fêmea tem o fenótipo, né, o genótipo Bzão, ou seja, é dominante. Um bicho aqui no meu quarto. Bzão é dominante e gera uma pelagem branca, né? E o Pzão, que também é dominante, gera uma pelagem preta. E ele diz que 100% dos filhotes desse casal de cachorros produziu esse genótipo de Bzão, ou seja, e diz aqui ou seja, os dois são dominantes, né? E ele diz que é codominância. Há uma codominância. Se há uma codominância, ambos os alelos vão produzir a proteína para aquela cor, né? Então, esses filhotes vão ter as duas proteínas. Então, eles vão expressar as duas características, né? Por conta da codominância. Então, preto e branco vai ser, né, a resposta preto e branco, já que terá um fenótipo que resulta da manifestação dos dois alelos. É exatamente isso, entendeu? Eu acho que isso aqui normalmente não é explicado da maneira correta nos cursinhos. Eu acho, por exemplo. Quando eu entendi essa parte, né, que dominante é uma coisa que era para ter, né, e não tem, ou que era para ter no caso, e recessivo é o que era para ter e não tem normalmente, né, é a falta, recessivo é a falta, e dominante é a presença. Isso melhorou um pouco mais o meu entendimento acerca disso, entendeu? Mas vamos lá, prosseguir. Deixa eu ver, eu acho que as de natureza já foram. Vamos agora voltar para matemática, né? Vamos terminar aqui com as questões de matemática. São só duas, então é mais tranquilo. Assim, nem tanto, porque essa questão aqui é mais difícil. Beleza, ele diz aqui, 161. Ele diz que ele quer a eficácia do novo processo, deverá ser no mínimo. Então, beleza, vamos ver o que é esse novo processo e o que seria a eficácia dele. Diz: a empresa produz 5.000 produtos diariamente, utilizando dois processos diferentes, A e B. Nenhum dos dois processos é 100% eficaz, isto é, ambos podem gerar produtos defeituosos. O processo A é responsável por 2.000 produtos, apresentando 95% de eficácia, o que significa 5% de produção apresenta algum defeito. O processo B, por sua vez, é responsável pelos 3.000 produtos restantes, tendo eficácia de 98%, ou seja, o defeituoso dele é 100 menos 98, que é 2% defeituoso. A empresa deseja substituir o processo A, menos
eficaz, por outro, mantendo a produção diária. O objetivo de substituição é que, ao escolher um produto ao acaso, a probabilidade de ter sido fabricado pelo novo processo dado que é defeituoso seja no máximo. Bom, vamos primeiramente contextualizar o que ele quer de verdade, né? Ele diz que a probabilidade de ter sido fabricado pelo novo processo dado que é defeituoso. Quando eu digo que algo, eu quero a probabilidade de algo acontecer dado que tal processo vai acontecer, então eu já defino, né, probabilidade de A dado que B, por exemplo, né? Eu defino que B, e isso aqui são eventos, né? A e B são eventos. Ele define aqui, isso aqui é a nomenclatura de probabilidade de A dado que B ocorreu. Então, B ocorreu. Então, qual é a probabilidade de A acontecer? É isso que ele quer. A probabilidade de A ocorrer, que é um evento, né? B com B já tendo ocorrido. Beleza? Então vamos lá explicar melhor com essa questão, né? Então eu chamei de esses eventos, né? Quais são os eventos? O evento N, que é um produto novo processo. Esse é o evento N. E eu chamei de D, um produto defeituoso, é o evento, né? É o evento produto defeituoso. Então, produtos defeituosos de novo processo, eu defini como sendo X%. Eu só coloquei um número, tá? É aleatório, X%. Defini como sendo a probabilidade de existir um produto defeituoso no novo processo. Então, quando eu coloco, né, probabilidade, a interseção, né, entre produto ser novo e defeituoso, eu coloco que ele é X% do número, né, de novos processos, que ele diz aqui que é 2.000 produtos, né? Ele vai só substituir A por esse novo processo. Então, a probabilidade de ser defeituoso é X vezes 2.000, X% sobre vezes 2.000, dividido pelo total, né, de produtos, que é 5.000. Então vai ficar 20x sobre 5.000. Beleza, a gente sabe isso aqui, né? Agora eu quero saber defeituoso de B, que é 2%, né? A gente sabe que é isso. A probabilidade de ser defeituoso em B é 2%, já que a eficácia dele é 98%. Então a probabilidade de ser defeituoso ao acaso, né? Se eu pegar tanto do novo processo, que é o X%, quanto de B, é só somar, né? É somar X% de 2.000 mais 2% de 3.000, que são os defeituosos de B, aqui são os defeituosos de A e aqui são os defeituosos de B, e dividido pelo total de produto. Então, a probabilidade de eu pegar um produto defeituoso é 20x mais 60 dividido por 5.000. Logo, né? Aí vem o lugar que vocês tinham que saber essa fórmula. O P de A dado B é igual a P de A interseção B dividido por P de B. Então P de N dado que D, né? Então o que seria isso, né? É a probabilidade de ser um novo processo
do novo processo, dado que ele é defeituoso, é essa formulazinha. E tem que ser menor que 25%, que ele diz na questão. Então, a gente faz, né? Essa fração aqui é exatamente essa, 20x sobre 5.000, sobre essa, que é 20x mais 60 dividido por 5.000. Se a gente divide essas duas, o que é que acontece? 20x sobre 5.000 dividido por isso, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, vezes 5.000 sobre 20x mais 60. Então vai cortar 5.000 por 5.000, vai ficar 20x sobre 20x mais 60. Então é exatamente o que eu coloquei aqui, né? Então 20x sobre 20x mais 60 menor ou igual a 0,25. Então fazendo essa equaçãozinha vai ficar 20x menor ou igual a 5x mais 15. Manda esse 5x para lá diminuindo. 15x menor ou igual a 15. Então x menor ou igual a 1. Então esse 1 no caso, né, seria esse x, né, que é 1, é 1%, é a probabilidade do produto defeituoso nesse novo processo, que é 1%. Então, se a probabilidade dele ser defeituoso é 1%, é porque a eficácia do processo é 100 menos 1%, que é 99%. O mínimo, né? Letra C. Beleza. Agora vamos para essa última questão. Ele diz aqui, né, pra gente: um show será realizado em um local que possui formato retangular de acordo com o planejamento inicial dos organizadores. A estrutura de palco e de bastidores ocuparia 540 metros quadrados de área total do local, e o espaço restante seria destinado exclusivamente para espectadores do evento. Nessa configuração foram liberados para a venda 4.500 ingressos. Então, beleza. Devido à alteração no regimento local, a equipe organizadora foi informada de que seria necessário reduzir a área destinada ao público, de modo a ceder espaço para uma área de suporte de formato retangular, contendo saídas de emergência, postos de distribuição de água e estação de primeiros socorros, conforme ilustrado na figura seguinte. Então está aqui, né? Seria, primeiramente, isso aqui tudo destinado para o público, menos que é o retângulo todo, menos o dos bastidores. Agora, né, precisa dessa área também, essa área verde aqui. Então vai ficar somente essa área aqui para o público, né? Então vamos lá. A gente sabe que os critérios de segurança e a quantidade de ingressos disponibilizado para o evento deve se manter diretamente proporcional à área de metro quadrado disponível para o público no local. Quantos ingressos devem ser retirados de circulação? Sempre importante frisar que é o que é retirado, né? Não o que vai ter, para que os critérios de segurança sejam cumpridos após a inserção da ala de suporte. Então, ele quer quanto vai ser retirado. Tinha 4.500 para essa área toda. Aí é diretamente proporcional à área que é destinada ao público, o número de ingressos. Então ficou essa área aqui. Ele perdeu isso, né? Essa área verde. E quantos ingressos agora restaram para essa nova área aqui? Então, primeiramente a gente tem que calcular, né, qual é a área total que ficou aqui, né? Para fazer essa nossa regra de 3. Então se aqui, né, que ele diz que é 540, né? Coisa dos bastidores, 540 metros quadrados. Então se a gente fizer o quadrado menos 540, vai dar o espaço que tinha, né, anteriormente, para os 4.500 ingressos. Então quando a gente faz isso, né, a área de antes, fica 68 vezes 30, menos 540. Isso aqui é 2.040, menos 540, 1.500 metros quadrados. Então em 1.500 metros quadrados, tinha antigamente 4.500 ingressos. Agora, né, quando a gente faz isso daqui, né, que ele diz que é 3,5 metros aqui, vezes 30, que é a área desse retângulo, dá 105 metros quadrados. Então, se a gente diminuir os 1.500 que tinha, menos 105, dá 1.395.
Então, se de 1.500 para 4.500 multiplica por 3, como é a regra de 3, isso aqui vai multiplicar por 3 também. Essa é a forma de fazer. Então, o x a gente vai achar de 4.185 ingressos. Então, a gente faz 4.500 menos 4.185, que é igual a 315 ingressos. Beleza? Então, vai ficar esses 315, letra D. Então é isso, pessoal. Já foi bastante tempo aí. Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. E até a próxima, né?